Por que nós somos chamados de loucos pela maioria das pessoas desse mundo? Olá pessoal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está lá em 1 Coríntios. Nessa carta aqui, uma carta que Paulo escreveu então para uma igreja que estava naquela localidade, no mundo grego, fazendo parte ali desse novo mundo que estava despertando para o Evangelho. Paulo então ele traz aqui para esses coríntios uma informação, alguma exortação, questões relativas à forma como eles então se comportavam diante dos dons e da palavra que eles receberam. Muitas das vezes eles estavam mais preocupados com qual era o pregador ao qual eles estavam apegados, se era Paulo, se era Pedro, se era Apolo, até mesmo mais do que o próprio Evangelho. E também muito mais preocupados em se orgulhar dos seus dons, dos dons espirituais que eles receberam a partir da proclamação da palavra de Deus. Então, a partir do versículo 18, eu queria discutir sobre como que então as pessoas, elas muitas das vezes acabam se orgulhando do seu próprio conhecimento, ao invés de depender inteiramente da sabedoria que vem do alto, num conhecimento muito superior, que vai fazer com que ela não se glorie, mas sim glorie na glória do Senhor, se glorie na glória do Senhor. Então vamos lá, a partir do versículo 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito assim: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Olha que interessante isso que ele fala aqui. Isso é um versículo que está lá em Isaías 29:14, justamente para mostrar o quê? Que Deus ele está destruindo aquela sabedoria humana, principalmente naquela região grega, que era uma região que se orgulhava muito do conhecimento que eles adquiriam a partir de todo o estudo, de toda a parte filosófica das quais eles eram muito conhecidos. Então isso é importante a gente ouvir essa palavra aqui. Então no versículo 20 continua: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque a pregação, o evangelho, ele é loucura para o mundo. O mundo não consegue compreender como que as pessoas então adoram a um Deus, creem num Senhor que está vivo, um Deus que está vivo, que morreu e ressuscitou para nos salvar e nos dar a vida eterna. Então isso é loucura para a maior parte do mundo. E as pessoas, pelo seu próprio conhecimento, e aqui fala muito sobre a questão dos judeus que tinham conhecimento da lei, tinham conhecimento da palavra, mas pelo seu próprio conhecimento e o seu coração endurecido, eles não conheceram a Deus. E aí continua: porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então aqui nos mostra que, de fato, Paulo está nos trazendo aqui uma exortação para que nós não confiemos na nossa própria sabedoria, naquilo que a gente acha, naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente, através do conhecimento adquirido de forma humana, de forma natural, a gente acha que somos superiores aos outros, que a gente tem mais conhecimentos do que os outros. Na verdade, a gente deve depender inteiramente da sabedoria que vem do alto, pedir a Deus essa sabedoria, pedir ao Espírito Santo que nos revele o conhecimento de Deus, para que nós possamos então viver a sua plenitude, para que a gente possa então saber aquilo que Deus tem para nós em termos de conhecimento, de discernimento acerca da sua palavra, para que nós então possamos viver dessa maneira e possamos também levar outras pessoas a conhecer a tua palavra e viver dessa maneira também, para que eles possam então, através do Evangelho, ele possa então
conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus Cristo, saber o que Jesus fez por nós, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, morreu para nos dar a salvação e ressuscitou para nos dar a vida eterna, para que a gente possa então ter essa certeza no nosso coração através da palavra revelada, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, como diz lá no primeiro versículo de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra revelada. Então que Ele possa vir ao nosso coração essa sabedoria, esse conhecimento acerca de Deus através da revelação de Jesus Cristo, que é Ele que nos concede então todo esse conhecimento, essa sabedoria que vem do alto. Se você quiser ter esse conhecimento também, ore, peça ao Espírito Santo para que Ele revele, para que Ele testifique no seu coração, para que Ele te mostre aquilo que está faltando você conhecer e Ele se revele a você, para que você possa então viver essa plenitude daquilo que Deus tem reservado para você em termos de conhecimento e sabedoria. Não dependa, você pode estudar, você pode ler, você pode se aprofundar, mas não dependa disso para que você então descubra a verdade de Deus, e sim daquilo que o Espírito Santo revelar ao seu coração. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe, se inscreva e mostre para mais pessoas aquilo que Deus quer falar com elas hoje, nessa sexta com propósito. Um grande abraço e até a próxima.